Oi, pessoal, tudo bem? E aí, prontos para a segunda aula? Então, caso você tenha chegado aqui direto nesse vídeo, eu te aconselho você ir voltar lá no primeiro vídeo, tá bom? Desse projeto Metamorfose. Por quê? Lá eu já falei algumas coisinhas principais de início e também já dei o direcionamento sobre esses exercícios aqui que a gente precisa fazer, ok? Então, se você não assistiu a primeira aula, você precisa assistir lá, aí você vai no link, baixa também essas ferramentas aqui, que são os exercícios, são simples e a gente vai fazer uma sequência. Então, por isso que é importante você ver a primeira aula, tá bom? Aí depois que você assistir a primeira aula, você volta aqui e continua, porque é uma sequência de aulas mesmo, ok? Eu vou me apresentar rapidinho para quem de repente chegou aqui nessa aula, né, e ainda não foi lá na primeira. Meu nome é Eliane Santana, eu sou terapeuta holística e aqui especificamente nesse projeto a gente vai trabalhar a transformação. Mas que transformação seria essa, né? É a transformação interior, porque a partir do momento que você se transforma interiormente, as coisas do lado de fora começam a acontecer. Então, assim, a gente vai ter uma sequência, né, de 6 aulas. Aliás, nós vamos ter uma sequência de 6 semanas de aula, onde nós vamos trabalhar 6 pilares, tá bom? Que eu chamo eles de pilares vitais. Então, lá eu falei para vocês que nós íamos seguir a tabela, né, dos 6 pilares vitais. E no caso, nós começamos pelo que eu considero, né, o primordial, que é a espiritualidade. E aí, dentro da espiritualidade, tem 3 tópicos, né? E nesses 3 tópicos, o principal, que é o inicial, é a autoconexão. E a autoconexão, para que a gente possa, de fato, mergulhar nela e começar a fazer as devidas, os devidos direcionamentos e as ações que a gente precisa ter, para caso você ainda não tem essa autoconexão, você possa vir a ter, né? E a partir disso, você vai começar a perceber alguns desdobramentos na sua vida que antes você às vezes não percebia. E isso desencadeia, inclusive, às vezes doenças que você tem, doenças físicas, às vezes, muitas vezes doenças mentais, algumas questões, por exemplo, de relacionamento, muitas coisas negativas, né? E para dar continuidade nessa sequência de aulas, hoje a gente vai começar, né, pela bússola, na verdade, da continuidade, porque eu já falei para vocês na aula anterior o que vocês deveriam fazer já para trazer pronto para essa aula. Então, nessa primeira aula agora, né, da bússola em si mesmo, vocês preencheram, né, lá quais eram os seus hobbies e diversões. E lá eu expliquei qual a diferença, por que hobby e diversão, porque tem um pouquinho de diferença, né? Tem pessoas que acham que hobby e diversão é a mesma coisa, e na verdade não é, né? Então, assim, tem lá para você preencher quais são os seus principais, o que você mais gosta de fazer. Desde sempre, né? A semana passada para cá eu gosto de tal coisa. É desde sempre, tudo que você gostou de fazer. E depois lá tem, né, essa sequência aí de dias, de tempos que você tem feito ou que você não tem feito. No meu caso, eu coloquei, por exemplo, a meditação, né, como a primeira coisa. Essa meditação, no meu caso, tem aí até 15 dias, né? Ou seja, se até 15 dias você não fez ou está fazendo, dentro desses 15 dias, você vai preencher, ok, tá lá, até 15 dias. Se tem mais de 15 dias que você não faz, você tem que ir para os 30. Se tem até 30 dias que você não faz, você preenche lá. Se não, você pula para a próxima, que é mais de 30 dias. Tem mais de 30 dias que você não faz, você coloca lá. Tem mais de 6 meses que você não faz, aí você vai preenchendo o círculo de acordo com o tempo. Então, tem a sequência minha aqui, né, que vocês vão estar vendo, que eu fiz para visualmente vocês compreenderem melhor. Mas, por exemplo, no meu caso, tem 30 dias, aliás, até 15 dias no caso da meditação. Por quê? Porque é uma coisa que eu faço todos os dias, é uma coisa que eu não deixo de fazer.
Todos os dias eu faço a meditação, então até 15 dias. Por quê? Porque eu sempre estou fazendo. Então não é uma coisa que eu não que eu faço um dia e pulo, ou que já tem dias que eu deixei de fazer. Então eu coloquei lá. Ler é uma coisa também que eu gosto muito, e isso se encaixa no hobby. Só que eu gosto de ler, óbvio, coisas que me interessam, né? Não coisas obrigatórias, por isso que é hobby. Porque quando passa a ser obrigação, já deixou de ser hobby. A leitura também é uma coisa que eu faço todos os dias. Então também eu coloquei lá até 15 dias. Por quê? Porque eu vivo fazendo isso, não é uma coisa que eu faço direto, né? Ou que eu não faço direto, é uma coisa que eu faço sequencialmente todos os dias. É tipo lei, né? Agora, a outra questão que eu coloquei, por exemplo, eu não vou seguir toda a sequência para não ficar muito cansativo, mas só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, treinar. Eu coloquei aí que tem mais de 30 dias que eu não faço, certo? Embora é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas tem mais de 30 dias que eu não faço. Dançar, tem mais de 30 dias que eu não faço. E aí, a gente vai pro próximo, para a próxima parte, que é onde tem essa sequência aqui para vocês preencherem. Quantas vezes deu cada resultado? Então, por exemplo, até 15 dias, quantas coisas vocês preencheram até 15 dias que vocês não fazem? 2, 3? Quantas que vocês preencheram que ultrapassam os 30 dias? Quantos desses hobbies e diversões vocês preencheram que ultrapassou 6 meses e 1 ano, né? Aí vocês vão colocar a quantidade. Cada uma dessas coisas que vocês colocaram aí, a partir do momento que vocês colocarem o resultado dentro desse quadradinho, correspondente à quantidade de tempo que vocês não fazem, tem abaixo uma outra sequência dando pra gente um direcionamento de como nós devemos olhar para esse resultado. Então, por exemplo, no meu caso, tem a meditação, por exemplo, e a leitura, aqui até 15 dias, ou seja, tá dentro da minha rotina. Tá muito bom. Então, assim, eu só não posso deixar de fazer, eu não posso perder essa sequência. Eu tenho que me manter firme nessa minha sequência diária mesmo, que é uma rotina que eu já criei para mim. Então é um hábito já, né? Já virou um hábito para mim e me faz muito bem, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu vejo resultados positivos com isso. No caso da dança e do treino, né, que eu coloquei mais de 30 dias, isso daí já precisa de uma atenção. Ué, por que, né, que eu deixei, tem mais de 30 dias que eu não faço, se é uma coisa que eu gosto, que é importante para mim. Aí, nesse caso, tá lá, você tem que ter uma atenção maior, porque aí já não tá bom, né? Porque se é uma coisa que você gosta, que é uma coisa que faz bem pra você e já tem mais de 30 dias que você não faz, significa que você tem que olhar isso com mais atenção. E aí, você vai olhar aí na sequência embaixo, qual tipo de posição isso está ocupando na sua vida com relação a, vamos dizer assim, a gravidade do seu histórico, né? Então deixa eu pegar aqui para eu ler em mãos para ficar mais fácil. Ó, até 15 dias. Aí tá ok. É só você se cuidar para não perder essa sequência aí, que tá ótimo. Continua fazendo. Até 30 dias. Aí você já tem que ter uma certa atenção. E aí a gente vai precisar analisar os motivos pelo qual você não está fazendo isso. Mais de 30 dias. Aí é muita atenção. Aí a gente também vai analisar os motivos pelo qual você não faz. Se é mais de 6 meses, aí você já está num estado crítico, né? E se ultrapassar 1 ano, aí a situação é gravíssima. Você já tá, tipo assim, o seu espírito mesmo. Lembra que na aula passada eu falei da importância da espiritualidade? E a espiritualidade passa pela sua autoconexão. E a sua autoconexão tem tudo a ver com o que você faz para você mesmo, para você se sentir bem. É a primeira coisa que você tem que olhar. Então, se já passou de 30 dias, você já não está olhando para isso. Então, já está meio sério. Se ultrapassar 6 meses, já está crítico a situação. E se passou de 1 ano, então a situação é grave, né? Então, a gente tem que olhar para essa sequência aí e observar a partir do momento que você olhou, que ultrapassou até 30 dias, ultrapassou os 30 dias,
e de lá para frente você vai fazer escrito mesmo. Tal coisa, vamos supor no meu caso, vou dar o meu caso aqui. Ultrapassou, por exemplo, o treino e a dança há mais de 30 dias. Por que que passou? No meu caso, foi porque eu fiz uma cirurgia. E a minha cirurgia foi na perna. Ou seja, vai impactar de qualquer jeito esse tipo de atividade, porque se eu fiz uma cirurgia na perna e para dançar, para fazer os treinos, é necessário utilizar o corpo e a perna entra nessa dinâmica, eu não poderia fazer porque nesse caso me traria mais prejuízo do que benefício. Então, eu precisei ficar sem fazer por conta disso, tá? Mas agora, de acordo com a visão médica, com as orientações médicas, quando que eu posso voltar a fazer e como eu posso voltar a fazer. E aí, o que a gente vai fazer a partir daqui? Tá, no meu caso, o médico disse que a partir de 30 dias eu poderia começar a fazer novamente, mas com cuidado, com uma certa cautela e ir me adequando ao meu limite até chegar novamente ao que eu fazia antes, né? Na mesma formato, disposição que eu fazia antes. Tá, e aí a partir do momento que eu fiz esse análise, eu preciso colocar qual é a minha ação e colocar uma data para eu voltar a fazer isso. E tem que ser o mais breve possível, afinal de contas, é uma coisa que eu gosto de fazer. Quando você está autoconectada consigo mesmo, significa que você está fazendo coisas que faz o seu espírito vibrar positivamente. E quando o seu espírito está vibrando positivamente, porque você está dando atenção a ele, muitas coisas da sua vida, que são negativas, você percebe que elas vão começando a se dissipar. Algumas coisas que você antes não percebia que te faz mal, você vai começar a perceber que faz. E aí você mesmo, com a sua consciência agora ativa nesse sentido, você vai se distanciando dessas coisas. E outras coisas, como você agora está vibrando, que é como se você tivesse... É como não, é de fato isso. Você está focando em algo que de fato te faz bem, vai ter coisas e pessoas que, inclusive, que te fazia mal, que aos poucos vão saindo de perto de você. E aí vai chegando coisas que estão alinhadas ao seu bem-estar. Por quê? Porque você deu atenção ao seu espírito, né? Que eu não vou voltar aqui nessa explicação, na outra aula eu falei um pouco, não dá para se aprofundar tanto, mas se você começar a fazer essa sequência aqui das aulas que eu vou te passar para vocês, vocês vão ver que muita coisa vai começar a modificar na vida de vocês. E aí, vamos supor, o que tiver mais de 30 dias, aí vocês têm que, tipo assim, agir muito, muito rápido. E pensar qual dessas coisas que eu preciso já pôr para andar. Às vezes, pelo tempo que a gente ficou sem fazer, a gente não vai conseguir logo colocar na nossa rotina. Mas a gente precisa ter um plano de ação em mãos. Então, por isso que depois desse diagnóstico, porque essa planilha que eu passei para vocês, ela é um diagnóstico mesmo. É como se fosse, sabe, um exame de... uma ultrassonografia, a sua autoconexão, é bem isso. Você está fazendo um exame, uma análise clínico sobre como está o seu estado de autoconexão. E aí, depois que você vê que passou de 6 meses, aí vocês têm que ter mais atenção ainda. Se é alguma coisa que faz muito tempo que vocês não fazem, então a situação de vocês, o espírito de vocês já está bem, é como se ele estivesse muito debilitado. Quando eu fiz esse exercício, eu fiquei chocada, porque, como eu falei na aula anterior, não estava esquematizado desse jeito. A psicóloga que eu encontrei no YouTube, tudo que ela explicou, ela só falou assim, simplificadamente. Só que para mim fez tanto sentido depois do resultado que eu quis me aprofundar no assunto. E com isso, eu engajei tanto nesses assuntos, né, em estudar sobre isso, que eu fiz um monte de formações e por isso hoje eu tenho
esse conhecimento e como me fez muito bem e modificou muito a minha vida e ainda está modificando e eu sei que ainda vai modificar muito mais, porque é um processo que depois que você começa e você percebe o bem que te fez, você nunca mais quer parar, você quer continuar e se aprofundar cada vez mais, né? Isso fez muito bem para mim. E aí eu continuei, eu quis me aprofundar bastante nisso. Por isso que, no meu caso, para passar para vocês, eu fiz esse esquema bem bonitinho para ficar mais fácil de vocês fazerem essa análise. Mas eu fiquei horrorizada quando eu terminei o meu diagnóstico, né? Vamos dizer assim, porque quando eu terminei, ela falou: faz esse diagnóstico e depois você, para o vídeo, depois você volta para a gente ver o seu resultado. E aí, se tivesse ultrapassado de 1 ano, era vermelho, né? Só que no meu caso lá, ela só falava pra gente colocar o tempo que a gente não fazia. E quando eu fiz, eu fiquei horrorizada, porque quando eu fui pensar quando eu tinha feito a última vez, tinha mais de 20 anos, todos. Então, meu diagnóstico deu tudo vermelho, né? Porque as cores na época que ela falou era verde, amarelo, vermelho. E no meu caso deu tudo vermelho. Não tinha uma coisa que eu gostava de fazer que tinha menos de 20 anos que eu tinha feito. Todas tinham mais de 20 anos. E o incrível desse diagnóstico para mim foi que depois que eu fiz isso e comecei a analisar e comecei a colocar em prática, porque aí eu coloquei as datas, né? Eu falei, então a partir de agora, tal coisa, eu tive que escolher óbvio, né? Porque muitos anos sem fazer, óbvio que eu não ia conseguir colocar tudo em prática ao mesmo tempo, que também não é isso também que eu indico para vocês. A partir do momento que vocês olharam lá e viu qual é o diagnóstico, o que vocês não estão fazendo, que vocês gostam muito, escolhe uma coisa para começar e coloca na sua rotina, vê qual dia que você consegue fazer, ainda que seja um tempo mínimo. Aí vocês vão lá e coloca. Por exemplo, vamos supor no meu caso, né, lá, leitura. Eu sempre gostei muito de ler, já tinha mais de 20 anos que eu não lia. Eu lia, assim, coisas obrigatórias, porque eu estudava muito, isso aí eu nunca deixei de fazer, e coisas do serviço, mas era chato, né, porque era obrigatório. Então, assim, mas leitura mesmo que eu gostava de fazer, porque aí eu pegar um livro para ter o prazer de ler, só pelo prazer de ler, já tinha mais de 20 anos. Então, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi, eu lembrei, na época eu pensei no dia que eu recebia, né, o meu salário, pesquisei qual dos livros que eu gostaria muito de ler, né, novamente, e o valor do livro, qual seria, e separei esse valor, falei, tal dia eu vou comprar esse livro. Depois do dia que eu comprei o livro, eu falei, agora a partir de hoje eu vou ler, aí eu olhei dentro da minha rotina, quanto tempo eu poderia ler por dia, ou quais dias que eu poderia ler, que agora eu não me lembro exatamente, mas como foi em julho de 2019 que isso aconteceu, esse diagnóstico, o que que eu fiz? Eu comecei a colocar a leitura logo após eu acordar. Então eu coloquei que, tipo, assim que eu acordasse, meu livro estaria já na cabeceira. Depois que eu fizesse lá minhas orações que eu gosto de fazer sempre ao acordar, eu coloquei que eu ia ler 15 minutos por dia, né? E dali para frente só aumentei. Então eu já perdi a conta de quantos livros eu li. Eu cheguei a ler, tipo, acho que uns 20, 30 livros num ano, coisa que em 20 anos eu já não lia nenhum, né? Então, assim, foi, assim, eu posso dizer para vocês que foi uma abertura de caminhos, assim, na minha vida sem precedentes. Eu não sei, falar em palavras para vocês o prazer que eu tive novamente quando eu comecei a ter essa ação novamente na minha vida, porque antes desses 20 anos, se alguém falasse assim, Eliane, você prefere passar uma noite lendo um livro, da minha escolha, óbvio, ou uma noite numa festa? Eu preferia passar uma noite lendo um livro que eu escolhi, porque eu gosto demais de ler. Então, foi para mim foi uma abertura muito grande assim mesmo. E a partir dali eu li um livro, aí me chamava atenção alguma coisa que aquele livro falava, eu já comprava o próximo que falava sobre aquele assunto mais aprofundado e por aí foi. E a partir do momento que eu fiz esse movimento de ir anotando lá e vendo o que eu poderia já começar a fazer, isso foi me trazendo mais bem-estar, né? Para mim mesma, eu comecei a me sentir mais
focada em mim mesmo, nas coisas que me fazia bem. E a partir do momento que eu fui fazendo isso, né, foi desencadeando aí mais coisas que me faziam bem. Eu fui sentindo mais necessidade de buscar mais vezes mais coisas que me faziam bem. E aí, ainda que a gente tenha, né, nesse percurso aqui desse plano que a gente tá, do planeta Terra, né, a gente vai ter aí as dificuldades, os desafios do dia a dia, a gente percebe que a gente consegue levar essas coisas de uma perspectiva maior, é como se a gente ficasse vendo as coisas de cima, sabe? Não, a gente não atravessa esses percalços com mais tranquilidade, com mais amorosidade, não só com o outro, mas principalmente com a gente mesmo. E isso vai te trazendo cada vez mais benefícios, né? Então, hoje a gente vai finalizar a aula dessa forma aqui, né? Finalizando esse fechamento aqui dessa questão que vocês vão fazer dessa preenchimento da bússola certinho até o final, com as ações que vocês vão precisar fazer, depois que vocês preencherem lá quanto tempo faz que vocês não fazem as coisas que vocês gostam. Aí vocês vão observar lá que estado está cada coisa, né? Se tá ok ou se tá em estado de atenção, estado crítico, estado agonizante, e aí vocês podem escrever na frente quais são as coisas que estão nessa situação. E aí vocês pegam um caderno, que eu já falei até na aula passada, às vezes vocês não conseguem imprimir, né, para fazer à mão aí, ou não conseguem preencher no próprio celular para ficar acompanhando, ou no notebook, sei lá. Então vocês conseguem pegar, baixar e fazer uma cópia mesmo, até à mão mesmo, para vocês ir preenchendo e fazendo a sequência, porque é importante ter isso escrito, para vocês poderem visualizar. E aí, depois que vocês fizerem esse análise todo e ver os motivos pelos quais vocês não fazem as coisas mais, ver o que seria mais fácil de vocês começarem a colocar em ação e qual seria essa primeira ação e colocar uma data e horário que vocês vão fazer isso para começar a incrementar na sua rotina, ok? E aí depois que vocês fizerem isso, né, bonitinho, tal, a gente vai dar sequência para aula 3, ok? Então, o exercício para essa aula é vocês finalizarem a bússola, tá bom? E aí, como eu disse na aula anterior, vocês podem estar colocando aqui nos comentários, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês também tiverem, sei lá, alguma questão que vocês quiserem trazer para poder até ampliar, né, essa visão da aula também, aí vocês podem ir colocando aqui. E eu também vou disponibilizar para vocês um e-mail que vocês podem estar colocando, mandando, né, pelo e-mail, alguma dúvida ou alguma questão até específica de vocês, porque às vezes aqui no comentário fica público, né? E às vezes a pessoa não quer se expor, ou não expor a sua dúvida, ou às vezes expor até uma situação particular que você esteja vivendo. Eu vou depois, não é agora, depois que a gente finalizar as aulas, aqui pelo menos dessas 6 semanas, mas a partir do momento que eu finalizar, por exemplo, cada pilar, eu vou trazer alguma coisa, se tiver lá no e-mail ou dos comentários aqui também no YouTube, eu vou também pegar tudo bonitinho, vou fazer um fechamento e vou trazer, ó, tiveram essas dúvidas. Algumas pessoas me mandaram esses e-mails com essas dúvidas. Aí não vou estar expondo a pessoa, né? Só vou estar falando da situação em si. E aí eu vou respondendo aqui, tá bom? E trazendo mais práticas também relacionadas às situações e necessidades de quem está acompanhando os vídeos, tá bom? Por quê? Dentro da terapia holística, a gente trabalha todo o âmbito da vida de uma pessoa, né? Então, é muita coisa. E às vezes a situação que uma pessoa está vivendo, a outra não está. Então, tem exercícios, por exemplo, que é bom para todo mundo, como foi o que eu falei da semana na aula anterior, da respiração, né? Mas tem vários tipos de respiração. Então, tem respiração, por exemplo, que serve para quem está com depressão, tem
respiração que serve para pessoa que está com ansiedade, dependendo do grau da ansiedade, tem respirações mais adequadas. Tem respiração que é bom para quando você, por exemplo, está com algum problema de saúde em específico. Então, tem muitas situações. Isso aqui é só, assim, é o mínimo do mínimo, assim, que eu tô colocando. Então, às vezes, vai ter práticas que eu vou trazer e não vai servir para a maioria das pessoas. Mas, se tiver lá nos comentários ou alguma especificidade nos e-mails, eu trago depois dessas aulas, eu marco um dia e a gente faz uma aula só específica para responder essas questões, tá bom? Então, muito obrigada para você que acompanhou a aula até aqui e até a terceira aula. Tchau!